Estamos tratando de mineração, do que tem debaixo da terra. Agora fica uma questão latente de quem é quando se acha debaixo da terra. De repente, na rua, encontrou um dinheirinho, dá para pegar. A terra, a propriedade, o fato do você ter, de repente, uma área, se descobrir debaixo da terra um mineral, Miguel, que é que o departamento, qual é a política brasileira nisso, de quem é o mineral que está debaixo do solo? Do ponto de vista legal, há uma distinção do conceito de solo e de subsolo. Então, enquanto o solo ele pode pertencer ao indivíduo, às famílias, às empresas, o subsolo ele só pertence à União Federal. E exatamente o Departamento Nacional de Produção Mineral, essa instituição que atualmente eu dirijo, é quem, em nome da União, concede aos interessados o direito de pesquisar ou o direito de extrair substâncias minerais de interesse econômico. Quer dizer, é uma concessão. E essa concessão tanto faz, pode ser uma empresa de capital nacional como de capital estrangeiro. Como é que é o nível de tratamento que se dá hoje em dia para isso? Para se fazer a pesquisa, até pessoa física pode fazer o requerimento, bem como pessoas jurídicas. Para a atividade de extração, necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica. Agora, essas empresas constituídas como pessoa jurídica, elas têm que, ainda que tenha uma participação do seu capital, de capital oriundo de outros países, mas ela tem que estar devidamente constituída enquanto pessoa jurídica no nosso país. Tá? Então, nós temos algumas modalidades, inclusive, de outorgar esse acesso ao bem mineral. Temos o alvará de pesquisa, que é a forma com que nós autorizamos a pesquisa até se encontrar a jazida. E temos, nessa mesma sequência, após encontrar a jazida, nós fazemos a outorga da concessão de lavra, que é a autorização para poder se extrair o bem mineral. Para há algumas exceções que sem se fazer pesquisa... No caso do petróleo, por exemplo, há uma política bem clara. No caso do petróleo, o petróleo ele é regido por uma outra legislação. Além que era um antigo monopólio e que foi flexibilizado, permitindo, sob determinadas condições, regras bem determinadas, a pesquisa e o aproveitamento. O único monopólio que existe hoje é o de bens minerais nucleares. Então, a pesquisa e o aproveitamento é feito pela União através da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a empresa que atua nessa área em nome da União é a estatal denominada Indústrias Nucleares do Brasil. Certo. Deixa eu aproveitar então esse aspecto, Miguel, para pedir para o Gilberto uma ajuda para a gente dimensionar o que é esse mercado da mineração, né? Muito se discutiu a privatização, mas parece que ele é muito amplo, né? Como é que a gente poderia caracterizar o que é o valor econômico da mineração no Brasil, né? Veja bem, quer dizer, hoje a produção mineral brasileira, o valor da produção mineral brasileira, incluindo o petróleo, participa com cerca de 3,5% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, conforme sabemos, somatório de todo o valor da produção de bens e serviços, que é o PIB, né? Portanto, a mineração compõe 3,5%. Agora, o dado muito importante, e aí lembrava aquilo que o Adão havia comentado antes, é de que nós estamos falando de 3,5% somente a produção bruta, a produção, digamos, primária, né? Os bens minerais in natura ou beneficiados. Com a indústria de transformação, quando nós entramos com a produção dos metais, alumínio, cobre, chumbo, zinco, com aço, os ferroligas, o ferro-gusa, enfim, com o cimento, enfim, com a atividade de transformação mineral, nós elevamos de 3,5% para 10% a participação da indústria mineral. Então, vamos dizer que o mineral business, vamos assim chamar, a cadeia de produção mineral, ela compõe cerca de 10% de toda o somatório de bens e serviços
produzidos no país. Acho que isso aí nos dá realmente um sinal da magnitude. Mas eu diria que... Um espaço para todos, né? Pequenos e grandes, no Pois caso. essa é uma questão relevante, mas eu diria também o seguinte, que mais importante do que essa participação quantitativa é exatamente a capacidade da mineração em encadear o desenvolvimento. Quer dizer, a mineração, ela desencadeia uma série de processos, pela própria característica já mencionada pelo Miguel, que o recurso mineral ele tem uma localização inflexível, ele é de rigidez locacional, então o empreendimento ocorre lá, onde a jazida foi encontrada. Então, a mineração é um fator de interiorização do desenvolvimento, é um fator de propagação do desenvolvimento. Num país com a nossa dimensão territorial, com vastos vazios territoriais ainda por serem ocupados, essa é uma característica muito importante. Bem, nesse aspecto do desenvolvimento, Adão, até a gente pode dizer brincando, né? Quando a gente falou em ciclo do ouro aqui, tinha Minas Gerais, que até pelo nome... Hoje em dia seria Minas Carajás, sei lá, Minas Pará, né? Hoje em dia o Pará. Há essa tendência realmente, a região norte passa a tomar conta da atividade mineral brasileira? Com certeza, André. Com a descoberta da província de Carajás, a tendência para o futuro, e isso já está se confirmando, é de o Pará ser o estado mais importante, e certamente já o é, do ponto de vista de mineração. Porque em Carajás, hoje você tem grandes depósitos de cobre, de bauxita, de ferro, manganês, enfim, uma série de minerais que a Vale do Rio Doce está planejando um investimento muito grande nesses próximos anos. Certamente vai ser Minas do Pará agora e não de Minas Gerais. Né? Aí, nesse sentido mesmo, aquela lenda possível, a Amazônia tem muita coisa, preciosidade. É verdade? Quer dizer, é possível afirmar isso? Olha, há quem diga que há outras fronteiras minerais ainda para ser descoberta, né? Inclusive o DNPM agora na retomada dos mapeamentos básicos, né? Estão projetando retomar pesquisas na Amazônia. O Brasil ele é carente hoje em determinadas substâncias minerais, por exemplo, com o crescimento da agricultura, nós estamos importando próximo aí de 2 bilhões de dólares com rochas fosfáticas e cloreto de potássio, né? Então nós somos deficientes nisso. Na década de 90 parou-se de fazer investimento em pesquisa mineral e hoje nós estamos nessa situação. Mas nós temos potássio em condições de Olha, mas tem que pensar, de lavrar é o seguinte, a única mina em exploração comercial no Brasil é em Taquari Vassoura, em Sergipe. Em Nova Olinda, no estado do Amazonas, nós temos uma jazida que foi descoberta pela Petrobras. Quando você procura o petróleo, você procura em domos, pode procurar em domos salinos. Então encontrou esse depósito lá em Nova Olinda, mas ele está a uma grande profundidade e, além do mais, numa área sem infraestrutura. O Brasil hoje está numa situação de tentar suprir essa deficiência de potássio usando outros minerais do tipo, por exemplo, flogopita. Nós temos um trabalho com flogopita. Que é isso? Traduz para a gente. É um silicato que contém potássio. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, o CETEM, com 8 centros de pesquisa da Embrapa, provando que é possível você usar esse silicato de potássio para culturas de médio e longo ciclo, desde que essa fronteira agrícola não esteja muito longe da área que você vai produzir. Mas esse aspecto de estar longe, por outro lado, pode trazer desenvolvimento para regiões que estão um pouco abandonadas. Sim, mas às vezes longe é o seguinte, porque há determinadas substâncias minerais que, apesar dele ser importante, mas ele não comporta transporte, né? Aí dificulta. Esse é um dado muito importante, por sinal, porque bate com a questão da diversidade, né? Quer dizer, se é um bem mineral que tem mercado, que consegue atravessar a distância, você produz ouro na Amazônia, o ouro você transporta, grande volume, grande valor em pequeno volume. Agora, com o caso que o Adão mencionou, exatamente você depende de um mercado regional para viabilizar o empreendimento, né? Pois não, o Miguel está querendo... Uma coisa, talvez, é importante diferenciar, é o mercado consumidor dessa matéria-prima. Tá? Então, que é o que exatamente foi comentado por Adão. Outra coisa é o papel que a mineração em si contribui para o desenvolvimento regional de fronteiras ainda não exploradas. E isso é um papel... Como exemplo? É um exemplo importante. Carajás mesmo, hoje, tem contribuído para um desenvolvimento organizado na região amazônica. Aliás, se alguém tiver
possibilidade de olhar uma imagem de satélite, pode perceber aonde que a mineração atua, o quanto ela preserva de floresta no seu entorno e o quanto existe de desmate provocado pela ocupação desordenada da própria agricultura. Tá? Então, a mineração ela cumpre um papel de desenvolvimento regional porque ela atrai de forma muito organizada e muito pontual o emprego, ela gera renda, ela agrega valor à matéria-prima e ela contribui exatamente para esse desenvolvimento regional, criando condições de emprego formal para atividade econômica em determinadas regiões até então não bem desenvolvidas. Bem, deixa eu aproveitar esse aspecto de desenvolvimento e perguntar para o Roberto uma questão que aqui no intervalo rolou um papo. A gente depende de minério lato sensu para tudo, quer dizer, a construção da casa, o cimento, a gente falou aqui do cimento, a agricultura. Como que numa versão mais popular para entendimento do público, a gente pode dimensionar isso? Quer dizer, qualquer coisa que a gente faz está sempre vinculada à questão da exploração mineral? Eu acho que certamente, até nós já mencionamos aqui, na sua casa, quando você constrói a sua casa, você tem os bens não metálicos, você vai escovar os dentes de manhã, por exemplo, você vai abrir a torneira ali, são metais que estão ali, a água vem pelo cano e naturalmente... A água também não deixa de ser a água mineral. não deixa de ser um bem mineral também, né? Quer dizer, os bens minerais estão muito mais presentes na nossa vida do que nós podemos imaginar. E eu também gostaria de chamar a atenção do que o Miguel acabou de falar, que a indústria mineral, se no passado, talvez por um motivo ou por outro, tenha tido alguma imagem não muito amigável em termos de proteção do meio ambiente, hoje isso está completamente mudado. Porque todas as empresas, ou a grande maioria das empresas, as grandes empresas que atuam aqui no Brasil, têm uma consciência ambiental muito grande. E parece que isso dá lucro até, porque tem uma imagem exterior hoje em dia. E certamente preservam, como foi mencionado aqui, a parte de Carajás, possivelmente a parte mais bem preservada da Amazônia, sem falar nos benefícios sociais também que vem acompanhando, né, essa atividade. De desenvolvimento regional, como falamos. Desenvolvimento regional também. Bem, vamos dar mais um intervalo para no nosso último bloco a gente ver o que é que a gente pode evoluir, o que é que pode fazer para melhorar essa situação no país. Até já.